Químicas Vibe, com professora Roxana. Olá, tudo bem? Meu nome é Roxana, bem-vindos ao canal Químicas Vibe. Continuamos aí com a nossa playlist de forças intermoleculares. Roque, outra dúvida. Fala. Olhando para as fórmulas, como eu sei qual substância terá maior temperatura de ebulição? Maior temperatura de ebulição? Bom, então o que nós vamos analisar? O tipo de força e o tamanho da molécula para descobrir qual substância tem maior ou menor temperatura de ebulição. Vamos lá, então? Vamos! Então, nós estamos no tópico 7. Pessoal, ó, você que está me assistindo, dá o like e compartilha, mas dá o like agora para não esquecer e aproveita e se inscreve também. Na nossa primeira aula dessa playlist, nós vimos que a temperatura de ebulição ela é proporcional à força intermolecular. Ou seja, quanto maior a temperatura de ebulição da substância, maior é a atração entre as moléculas no líquido. Então, o que significa um líquido ter maior temperatura de ebulição, pessoal? Nós podemos então concluir que a atração entre as moléculas no líquido é forte. As moléculas estão mais presas, então as moléculas escapam com dificuldade. Se o líquido vaporiza com dificuldade, ele ferve com dificuldade. Por isso a temperatura de ebulição é maior. Agora, por outro lado, o que significa uma menor temperatura de ebulição, pessoal? Se a temperatura de ebulição é menor, a gente conclui o quê? Que a atração entre as moléculas no líquido é fraquinha. Então, as moléculas escapam com facilidade, elas estão mais soltinhas. O líquido vaporiza com facilidade, ele ferve com facilidade numa menor temperatura. Então, guarda aí, pessoal, maior temperatura de ebulição, a força intermolecular é mais forte. E a menor temperatura de ebulição significa o quê? Que a força intermolecular ela é mais fraca. Então, vamos analisar dois casos, pessoal. O primeiro caso é quando as moléculas têm o mesmo tamanho, porém o tipo de força varia. O segundo caso é o contrário. As moléculas têm a mesma força intermolecular e é o tamanho que varia. Então, nesse primeiro caso, as moléculas têm tamanho igual ou tamanho parecido, tá, pessoal? Então, as massas molares são iguais ou parecidas, o número de elétrons também, né? Então, como é que fica a intensidade da força? Bom, a ligação de hidrogênio é a mais forte. E a força de polo induzido é a mais fraca. Pessoal, como é que eu sei que tem ligação de hidrogênio mesmo? Porque as moléculas têm flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente a H. Então, as moléculas têm OH, NH ou HF. E como é que eu sei que é de polo induzido mesmo? Porque as moléculas são apolares. Então, quanto maior a força, maior é a atração, não é isso? Maior a temperatura de ebulição. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Que a substância que tiver ligação de hidrogênio terá uma maior temperatura de ebulição. E a substância que tiver dipolo induzido, uma menor temperatura de ebulição. Isso quando as moléculas têm tamanhos iguais ou semelhantes. E como exemplo, nós vamos comparar o etanol, que é o álcool comum, com o propano. O etanol ferve a 78 graus Celsius e o propano ferve a menos 42 graus Celsius. O etanol tem uma maior temperatura de ebulição. E aí nós observamos, pessoal, que o etanol tem grupos OH. Portanto, a atração entre as moléculas é do tipo ligação de hidrogênio, que é uma atração forte. Essa atração estou representando por esse tracejado vermelho. Aí tem gente que pergunta, Roque, mas também não teria dipolo induzido aqui? Porque tem carbono, hidrogênio, tá? Tem, pessoal. Mas a atração, a força que prevalece aqui é a ligação de hidrogênio. No propano, nós observamos uma menor temperatura de ebulição.
Nós já sabemos que os hidrocarbonetos, que são aqueles que só têm carbono e hidrogênio, são apolares. Então, aí a atração é fraca, é do tipo de polo induzido. Então, vamos lá, pessoal. Maior temperatura de ebulição, maior força, ligação de hidrogênio. Menor temperatura de ebulição, menor força entre as moléculas, atração de polo induzido. Quiz. Qual substância terá maior temperatura de ebulição? A água, que tem ligação de hidrogênio, ou H2S, que tem dipolo permanente? A água. Muito bem. Nós vimos que, para moléculas de tamanhos semelhantes, aquelas que tiverem ligação de hidrogênio terão uma maior atração e maior temperatura de ebulição. Pergunta 2. Qual substância vaporiza mais rápido? CH3, CH2, Cl. Sim, porque essa substância não tem ligação de hidrogênio, então vaporiza mais rápido. Nesse segundo caso, as moléculas têm uma igual força. E aí, como é que eu decido? Bom, quanto maior o tamanho da molécula, maior será a temperatura de ebulição. Então, a substância que apresentar moléculas maiores terá a maior temperatura de ebulição. E a substância que tiver moléculas menores terá uma menor temperatura de ebulição. E como exemplo, vamos analisar o pentano e o octano, que são substâncias diferentes, não é isso? Só que, como ambos são formados por carbono e hidrogênio, ou seja, ambos são hidrocarbonetos, a força é a mesma para as duas substâncias de polo induzido. O pentano ferve a 36 graus Celsius. A temperatura de ebulição dele é menor, porque as moléculas são menores. Então, o contato entre elas é menor. No octano, a temperatura de ebulição é maior, por quê? Porque as moléculas são maiores, né, pessoal? Aqui o contato entre elas é maior. Então, elas ficam mais presas. Então, guarda aí, ó. Temperatura de ebulição menor para moléculas menores. E temperatura de ebulição maior para moléculas maiores. Estamos chegando no fim do vídeo. Quem não deu like, dá o like agora. Se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, comenta. A gente está aqui para ajudar. E vamos agora fazer o resumo da aula? Então, moléculas de igual tamanho. A substância que tiver ligação de hidrogênio terá maior temperatura de ebulição e a substância que tiver ligação de polo induzido, somente de polo induzido, terá menor temperatura de ebulição. Agora, por outro lado, se tivermos substâncias com a mesma força intermolecular, então a substância que tem moléculas maiores terá maior temperatura de ebulição e a substância com moléculas menores, menor temperatura de ebulição. Exercício. E aí, para fechar com chave de ouro esse vídeo, nós vamos fazer um exercício bem simples. Na letra A, identifique a força intermolecular presente nos compostos A, B e C. O composto A, pessoal, só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. E nós já vimos que todo hidrocarboneto é formado por moléculas apolares. Então, a força presente no metano líquido é de polo induzido. O HCl é uma molécula biatômica formada por 2 átomos, né, pessoal? Só que são 2 átomos diferentes. Então, a molécula é polar e o nome da força aí é dipolo permanente. E no composto C, nós observamos o quê? Que a água tem OH. Portanto, a ligação é de hidrogênio na água. Na letra B, ele pergunta qual composto apresenta as forças intermoleculares mais intensas. Então, como é que a gente pode responder isso, pessoal? A gente fala, opa, é o composto C, porque é a água, né? Pois apresenta a maior temperatura de ebulição. Então, nós mostramos que fizemos a leitura da tabela e aí a gente justifica. Maior temperatura de ebulição devido à presença da ligação
ligação de hidrogênio, que é a atração mais forte. Bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero ter ajudado. Até a próxima, então. Até! Beijos! Tchau! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Se você gosta de mistério e batalhas espirituais, veja também Revelações Ana Kors, links na descrição.